Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Robson e quero falar a respeito do arrebatamento da igreja. Por muito tempo tem se ouvido falar de alguns estudos acerca deste assunto. Porém, eu ao observar alguns estudos, o Senhor colocou dúvida no meu coração acerca do que eu estava aprendendo e também do que muitos estavam dizendo a respeito deste assunto. E eu comecei a buscar o Senhor para que o Senhor abrisse minha mente e me desse entendimento acerca desse assunto. E eu lembro que eu busquei há cerca de mais de um ano sobre a confirmação de alguns versículos com que faz que eu tenha um ponto de partida para mim ter uma visão ampla de todos esses acontecimentos. Então hoje eu quero passar um pouco a respeito desses versículos. Então vamos lá. Aqui está aberto, como vocês podem ver, 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Ora, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Logo aqui no início, podemos observar que se fala a respeito da vinda do Senhor, como a nossa reunião com Ele, e também fala sobre o dia do Senhor. Nessa época, Paulo tinha enviado uma epístola, como se tem ali anteriormente no seu capítulo número 1 de Tessalonicenses. E ali ele falou um pouco a respeito da vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. E muitos naquela época ficaram ansiosos sobre a vinda do Senhor, se poderia ser já naquele momento, em pouco tempo, ou se já tinha acontecido. E também parece que alguma carta estava rodando entre eles acerca desse assunto. Mas podemos observar aqui que Paulo ele está falando a respeito disso, que o que Paulo tinha dito a eles, para que eles venham ter o entendimento que não é para eles observar qualquer carta, qualquer epístola, como sendo enviada por eles, porque nem sempre o que é escrito por certas pessoas é a verdade. Então Paulo estava ensinando a eles que eles devem observar o que ele disse e não acerca do que estava rodando naquela época, essa carta, vamos dizer assim. E também ali embaixo ele já diz ali, ó, ninguém de modo vos engane, porque isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Então eles estavam querendo que o acontecimento da vinda do Senhor fosse por aqueles dias, por aqueles anos, ou que se já teria acontecido. Só que Paulo, ele veio por essa carta descrever que para o Senhor vir tem que acontecer a apostasia. Muitos têm que abandonar a sua fé, muitos têm que a igreja tem que sofrer algo para que venha o Senhor.
como também tem que ser revelado o homem do pecado. E eles não estavam entendendo essas coisas. Então Paulo, com essa carta, vem esclarecer todos esses assuntos. O que possamos observar é que hoje em dia muitos têm ensinado que a vinda do Senhor ela está separada com o arrebatamento da igreja. Muitos pensam que o Senhor vai vir nas nuvens e vai arrebatar a igreja e depois ele virá novamente, como sendo uma outra vinda do Senhor. Mas possamos observar aqui que o Senhor está falando de uma única vinda, que essa sim seria a segunda vinda de Jesus, porque a primeira ele já veio. Ele veio, morreu e ressuscitou. E agora ele está nos céus, à direita do nosso Pai. E ele prometeu que ele viria novamente. E Paulo aqui está ensinando que quando acontecer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, acontecerá também a nossa reunião com Ele. Que essa reunião se trata do arrebatamento da igreja. Porque quando a gente verifica os versículos que estão lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, ou em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, no versículo 53 em diante, ali está falando a respeito da nossa transformação, da ressurreição que vai acontecer e que seremos conforme o envio pelo nosso Senhor dos anjos, que vai ali pegar todos os santos e trazer junto a ele nas nuvens, que isso também está descrito ali em Mateus 24, no capítulo 24, a partir ali do seu versículo 31, 32, ali fala a respeito disso. Então, assim, na segunda vinda do Senhor, ele vem nas nuvens e acontece o arrebatamento da igreja. E nessa mesma vinda que o Senhor está falando, que Paulo está falando aqui, é também o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é um dia que traz juízo à terra. Então, quando acontecer a segunda vinda, vai acontecer ao mesmo tempo o arrebatamento da igreja, como também o dia do Senhor, que é o juízo de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre as pessoas que estará aqui nesse tempo determinado. Então aqui está bem claro, como em outras passagens na Bíblia, que fala a respeito da vinda do Senhor. Podemos observar que em vários momentos está escrito sobre arrebatamento da igreja e sobre a vinda dele. Então aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, seu capítulo 4, aqui está escrito, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que já dormem. Isso aqui são os irmãos que já morreram em Cristo. Aqui está falando dos irmãos que já morreram em Cristo. Quer dizer que a gente não vai preceder eles. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado,
e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui provavelmente será um arcanjo que vai soar uma trombeta, algo relacionado a isso. O Senhor, ele descerá do céu numa nuvem, e nesse momento, ao soar da trombeta, os que morrerem em Cristo, isso quer dizer, todas aquelas pessoas que no momento do arrebatamento, antes disso, todas as épocas antes disso, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Então, vamos dizer assim, essa primícia vai ser deles, então. Eles vão ressuscitar primeiro, aí depois sim, nós aqui que estamos vivos, aí sim a gente vai ser arrebatado juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, porque o Senhor vai estar nas nuvens, nos ares. E aí sim que diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que quando fala a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Então essa nossa reunião com Ele está falando a respeito desse versículo aqui, que assim estaremos com Ele para sempre, ao encontro do nosso Senhor nos ares. Aí continua, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No capítulo 5, aqui a gente pode ter um entendimento maior ainda em relação à vinda do Senhor e o dia do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Então, aqui quer dizer que quando acontecer a vinda do Senhor, que é no mesmo é o mesmo evento do dia do Senhor, que ele vai vir no momento que ninguém espera. Porém, a igreja do Senhor, ela conhece, ela tem entendimento dos sinais para que aconteça a vinda do Senhor. Como explica ali sobre a apostasia, sobre o filho da perdição, lá em Mateus 24, sobre os terremotos, sobre as pestes, todos aqueles sinais que estão escritos lá, ali fala que, porque nós cristãos temos um entendimento da palavra do Senhor, que todas essas coisas vão acontecer antes da vinda do Senhor. E muito bem também está escrito em Mateus 24, no seu versículo, a partir do versículo 31, 32, que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, ele vai vir em glória, como um relâmpago que se estende do ocidente até o oriente. Então vai ser algo glorioso, vai ser algo que todos vamos ver. Então, quando o Senhor fala também, lá no seu capítulo 24 de Mateus, que nem os anjos, nem o Filho, nem Jesus, mas somente o Pai que sabe o dia e a hora para acontecer. Então, por isso aqui que ele fala aqui, ó, que ele vem como ladrão de noite. Isso aqui quer dizer que ele vem em uma hora em que ninguém está esperando. Só que nós podemos entender que há vários sinais antes da vinda dele. Porém, os ímpios, os que não lêem a Bíblia, os que não têm entendimento disso, o Senhor vai pegar eles todos desprevenidos, porque eles não sabem disso, não sabem que tem que santificar, não sabem o que está acontecendo, todos esses eventos aqui na terra. Eles não têm entendimento o porquê disso, mas a gente sabe. No seu versículo 3, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não está em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e seremos sóbrios. Aqui Paulo falando. Então, a gente tem que vigiar. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, pois, somos do dia,
Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui em Efésios 6 está escrito sobre isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo está explicando também que na Bíblia existe, como é que eu vou dizer, vários tipos de evento referente à tribulação. Tem as dores de parto, tem a tribulação em si, tem a grande tribulação, que pode se entender também como a ira do Senhor sobre o juízo de Deus sobre a terra. Então, muitos têm dificuldade em entender aonde que está sendo revelado essa tribulação. Por exemplo, ali em Mateus 24, ali está falando ali que haverá uma grande tribulação. Essa tribulação é uma tribulação que vai acontecer porque o anticristo ele foi manifestado, e lá em Apocalipse capítulo 13, lá diz que o inimigo ele vai fazer uma perseguição contra os santos. Então essa perseguição vai trazer uma grande aflição para os servos do Senhor. Então essa grande aflição ali tem referência sobre essa perseguição, e também tem uma profecia em Daniel, no seu capítulo 9, no versículo 27, que está escrito que tem 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel, que isso também inclui nós, que no final dos tempos ainda sobrou uma semana para ser concluída. E nessa semana, de um tempo de 7 anos, na metade dela vai acontecer a abominação desoladora, que é onde se manifesta o oníquo, onde se manifesta o filho da perdição. Ali ele vai fazer algo tão grande lá em Jerusalém, que o próprio Senhor fala que quem estiver lá, saia de lá nesse momento, porque vai ser terrível, vai ser... muitos vão morrer, vai ser algo bem terrível que vai acontecer naquele momento, quando acontecer isso. Então, isso aí é uma grande aflição que vai acontecer. E os escolhidos vão estar aqui ainda. Então, ali é uma parte da aflição, que também alguns falam que é a grande tribulação. As dores de parto, a gente já está nas dores de parto, só que ela vai se intensificar conforme o passar dos anos, conforme o passar dos eventos. Então as dores de parto está tudo descrito ali nos cavaleiros, nos selos, em Apocalipse. Ali no seu Apocalipse 6, ali está descrevendo os selos. Então ali são as dores de parto também. E tem outras coisas a mais, como em Mateus 24 fala a respeito disso. Então, e depois daquela grande aflição, o Senhor vai vir nas nuvens. Então aí vai acontecer o arrebatamento da igreja. Agora, depois disso, o Senhor vem tratar do seu juízo sobre a terra e da ira dele que vai ser derramada. Então, essa é a ira do Senhor, isso que a igreja não vai passar. E muitos não entendem que esse é o tempo da ira, onde o Senhor fala ali, depois do 6º selo, a partir do 6º selo em diante, no toque das trombetas, ali já se inicia o juízo de Deus. Então, ali a gente já não vai passar. Nesse momento a gente vai estar já com o Senhor já. Então, mais aqui em frente,
Deixa eu passar aqui. Então aqui ele fala sobre o dia do Senhor. Se quiser saber mais referente ao dia do Senhor, em Joel está escrito sobre este assunto. É muito interessante ler, porque ali em Joel você vê os eventos cruzando com o Apocalipse, no sexto selo do Apocalipse. E justamente é este selo que vem dizendo que vai acontecer essa tribulação, vai acontecer todos esses eventos. E depois mesmo, lá em Apocalipse 6, o Senhor fala lá no final dos versículos, por exemplo, aqui, ó. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. A quem poderá subsistir? Então, aqui já está dando o alerta que é vindo o grande dia da ira do Senhor. Então, aqui eu creio que é bem nesse momento que haverá o arrebatamento da igreja. É aqui que vai vir a vinda do Senhor. Porque aqui o Senhor está aguardando para ser selado 144 mil, e logo aqui abaixo a gente já vê o triunfo de multidões de servos lá no céu. Aqui, ó. Depois dessas coisas olhei uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas na mão. Aqui eu já creio que é quem foi no arrebatamento da igreja, porque ó, com palmas nas mãos, isso aqui simboliza vitória. Então aqui eu já creio que é quem foi arrebatado. Então é isso, irmãos. Hoje apenas queria falar um pouco desses versículos. Conforme ao passar dos dias a gente vai estar fazendo mais vídeo e falando mais de outras coisas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor venha nos conceder mais entendimento e que possamos estar firmes em santidade, perseverança, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém.